muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada 127, a primeira edição internacional do Solada. Solada Live at Massey Hall. Como é que é? Scotiabank Hall, a gente vai ter que fazer isso. Sua dose semanal de metal e rock. O quê? O Thiago Zuma falando aqui. A gente já gravou um com você em Portugal, no início, nos primórdios. Ah, sim, acho que a gente gravou. Ah, para aí. Acabou com a introdução. Esse é o podcast que se sabota. Esse é o, como é que é? O podcast que nesse momento trocou o futebol pelo hóquei, Thiago. Hóquei, pelo hóquei, pedra de gelo, tá um calor desgraçado aqui. Não é desgraçado, o calor tá quente, assim. Ainda já esperava que ia estar mais calor pelo verão, mas não é agradável ficar andando pela rua o tempo todo, porque aquele calor é passado o tempo todo. Então, apesar da temperatura não ser tão alta. Eu brinco, é uma cerimônia de opostos. Eu estou como é que é na gélida Porto Alegre nesse momento, como é que é com nesse momento com para fazer a previsão, não sei como é que tá aí, mas aqui deve estar o quê? Uns 12 graus, assim, uns 10 graus. Deve estar assim aquela coisa, 13 graus, errei, 13 graus. Então, assim, aquela coisa querida, mas Eu eu saí preciso. agora há pouco aqui, tá uns 24 graus, 23, 24, e tá começando a ficar abafado. Ontem Mas tinha aí uma deixa. tempestade assim, à tarde, mas tá de boa. Mas aí que eu preciso perguntar, enrolamos, nós falamos, Thiago Zuma, onde você está e qual é a sua missão internacional? Estou em Toronto e vamos lá, né? Estava em Rush, né? Três shows do Rush já foram ontem, um hoje à noite, uma quinta-feira à noite, sexta já estamos no aeroporto de volta para casa. É praticamente, como eu estou dizendo, é um Swift com poder de compra. Não que o adolescente não vá fazer o pai comprar, como é que é, mas é um Swift com poder de compra. E daí a pergunta é, Thiago, vivo e pronto para mais dois shows depois de um primeiro show, de uma primeira descarga emocional? Assim, é curioso para ver como vai ser a reação do segundo show, cara. Que a reação do primeiro é toda específica, né, cara? Assim, aquela coisa do tipo, você tá aqui, você tá vendo uma coisa que você achava que você não ia ver mais. Agora é curioso para ver a reação ao segundo show. Mas deixa eu dar uma de João Kleber agora, fazer um momento para tudo, porque você veio para aqui, você deu play falando de Rush, mas antes de eu falar de Rush, ontem você foi ver Dimmu Borgir, daí eu sempre lembrando, assim, só para contextualizar, quantas vezes tu já tinha visto Dino Burger ao vivo? Assim, se o meu setlist FM tá correto, e normalmente ele tá errado, essa foi a quinta vez que eu vi isso. Eu vi duas vezes no Brasil, a primeira vez que eles vieram em 2004, eu vi uma outra que eles fizeram um show que era especial do Entron Darkness Triumphant. E aí vi em festivais, eu vi mais duas que eu contabilizei, mas talvez possa ter visto mais, não lembro. E aí eu ia perguntar, ontem tu falou pra mim uma hora, assim, como é que é, depois do show tu falou pra mim, bah, a sensação que eu tenho é que pegaram, que eu vi a live do Kiss versão Symphonic Black Metal. Por que isso? Eu adorei essa ontem quando tu falou. Não, cara, que assim, você vai pra ver esse show do Dimmu Borgir, esperando que você vai ver um show de black metal, você vai ver a abertura foi da Ruder, que fez o show de black metal. A Ruder, que é a banda da menina lá, que agora tem outros três caras tocando junto, era uma one woman black metal band. Ali foi meio black metal, apesar de ainda assim bastante som pré-gravado, mas aí tinha o blast beat pra caramba, coisa correndo solto. Mas tipo, o Borgir é Disneylândia, né, cara? Tipo, aqueles tecladinhos de filme de terror e as músicas têm pegando aquelas pegadas de riff quase de metal melódico às vezes, então é malvadinho, mas a produção de palco é divertida, porque tem a iluminação me lembrou muito a capa da live. Cara, essas luzes roxas, fumaça, os caras todos fantasiados. Né? São poucos os momentos em que eles ficam mesmo. Como que eu posso dizer? Que os passinhos estão sincronizados, ensaiadinhos, né? Quase nunca isso acontece. Mas tem alguns momentos que você percebe que tá todo mundo posicionadinho ali para as silhuetas pegarem e ficar na sombra. Ali. Mas eu acho animado, o Chagrati chama o público o tempo todo para participar. Agora é aquilo, né? Você está numa cidade, você está num país, né? Uma cidade que maconha é liberada, né? O público, você não consegue entender muito bem se o público está vendo show de black metal do Grateful Dead pelas danças malucas que a galera fica fazendo assim, enquanto eu tô tocando as músicas. Mas
É divertido, foi um show, assim, foi um show de 1h25, mais ou menos. Deve ser eles não virem pra tocar na Liberation e deve ser basicamente o mesmo set, porque é muito, tudo muito sincronizadinho, né? Apesar deles terem um tecladista que dispara o samples e tal. Você vê que é aquela coisa toda funcional, eu diria. Então, Scriptada. toda scriptada pra caramba, setlist, influência do setlist tudo igual. A única coisa que eu acho meio paia deles ali é que pô, o Vortex do Borknagar saiu e eles usam sem dó a voz dele pré-gravada ali. Não arranjaram ninguém pra cantar ao vivo parte das partes dele. Que normalmente são partes bem bonitas das músicas, partes mais introspectivas, assim, mais progressivas, né, cara? Então, na hora que vai entrando essas partes, do nada, tipo, fica o Chagrade abre os braços, assim, e você vê o som vindo só no voz pré-gravado, o vocal pré-gravado. Meu pai é isso, porque não gostava nem que fosse um vocalista que não fosse tão bom, mas pelo menos alguém cantando essa parte, assim, pra deixar mais ao vivo. Tipo, deixa um cara ali no palco, tipo assim, como é que é? Eu entendo que é scriptado, mas, tipo, deixa ter um pouco mais de graça nesse filme. É, por mais que o cara não vá cantar tão bem quanto o Vortex, mas alguém cantando limpo, sabe? Alguém tenta, sabe? Silenostra, Silenostra, porque Silenostra até vai ter hora que o Silenostra vai fazer solo de guitarra ali, que falta só soltar a bombinha só soltar fogos pelo braço da guitarra. Mas, assim, é divertido, é um show divertido de ver 1h25 que passa relativamente tranquilo, assim. O show da Hoover, que teve 35 minutos, foi um show mais intenso, assim, e aí o show da Hoover é aquela coisa que não tem nenhuma luz que pega de frente na banda o tempo todo, então você só vê silhueta no palco. Basicamente só vê silhuetas pretas no palco se mexendo o tempo todo. E aí Black Schmidt pra caramba, então é um show que é mais demandante do que 1h25 do Diego Barreto, que é divertido, assim. É aquele set que os caras. Eles, é um set que foram 3 músicas do disco novo, que eu Eu ia te tava, perguntar. tô zero familiarizado com qualquer coisa que eles lançaram, desde o Puritanical Misanthropia, né? Não consigo lembrar os nomes dos livros, mas só tocaram uma do Intronica, Morning Palace, que é logo de cara no show, assim, então, mas você percebe que tem aquela fasezinha deles do início dos anos 2000 é que continua tendo apelo, é o que o pessoal mais fica louco na hora que eles tocam aqui também. É, tô lembrando agora como é que é. É que eu tenho um problema e deixei mesmo o Thiago falar, porque, tipo assim, Dimmu Borgir é um que como é que é? Causando a ira do nosso ouvinte. Eu acho que eles fazem melhores embalagens de CD e produtos CD do que disco, mas isso é outra do que música, mas isso é outra história. A gente grava uma hora um programa de melhores embalagens de CDs. Aquele que tem um espelhinho, que tem que ler a letra. Como é que é o nome? Tem que ler, eu sei que tem que ler as Uno, letras. Uno. Você tem que ler a letra com o espelho que vem junto, porque a letra está ao contrário, tem todo o rolê da obra. Mas tu Uma matou a coisa pergunta. interativa. Exatamente. E não, como é que é tu abrir, formar uma cruz invertida, essas coisas clássicas de como é que é, descobrindo CD importado. Mas isso matou, então, assim, sempre lembrando como é que é, o Dimmu Borgir tá no Liberation no dia 10, né? Em 10 de dezembro em São Paulo. Então, iam ser 2 dias do Liberation Fest. Quando você entra no site, ele só tá um dia ignorando. Assim. Vai ter, inclusive vai ter o Testament, né? Foi confirmado também. O Testament vai tocar com o Municipal Waste, o Immolation, em São Paulo uma semana antes no Caraca Clube, e vão estar no Festival da Liberation também. Então, difícil entender o que aconteceu nisso daí, porque a Liberation não foi muito clara nas mudanças que eles deram. Então, não sei o que aconteceu com o festival, se vai ser um dia só mesmo e ninguém tinha comprado combo para dois. Vocês contactaram individualmente quem comprou o combo para dois, ofereceram alguma vantagem. Ou se vai soltar um segundo dia ainda, que eles não mostraram nada. Vamos ver. Eu acho, eu posso estar enganado. Deixa eu conferir aqui ao vivo uma coisa. Liberation. Eu acho que o Testament, terceira banda, Liberation Festival, dia 12. O Testament dia 12, então é o segundo dia mesmo, exatamente. É, O que seria o segundo dia, porque não tem nada anunciado para o dia 11. Como é que é aí o Esse setlist? do ingresso eu não
tem nem lugar pra vender. Você tá vendendo esse ingresso dia 2. Pelo menos a última vez que eu vi, não sei se mudou alguma coisa toda última semana. E o Testament, como é que eles chamam setlist? Title track show, uma coisa assim. Mas, Tem só uma... já Exatamente. Practice what you preach. Vamos embora. Mas o que eu ia perguntar pra ti, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, vamos voltar para a verdadeira razão da tua viagem, que eu ia dizer assim. E aí, depois que o caminhão da Nika passou por cima de ti, o hype é real mesmo? cara, é legal, assim. Não sei se tem um videozinho que tá viralizando ali, que no finalzinho do show, né, os caras começam a fazer barulheira, ele pega um jornal, abre, assim, né, pra esperar eles acabarem a barulheira. E aí eles olham, quando ela fecha o jornal e eles terminam a música. Então, você sabe que ela entrou no clima, né? Ela pegou o jeito dos caras ali, que uma mulher alemã se metendo no meio do humor de dois canadenses velhos, né, cara? Uma coisa engraçada. Mas assim, ao longo do show, você percebe que ela entendeu que o papel dela é de coadjuvante. Obviamente, quando você está tocando música do Lil Peep, você não vai ser coadjuvante nunca, porque os arranjos chamam muita atenção. Mas ela não se expõe ao longo do show. Assim, o show é dos dois, é o Gued e o Alex que ficam fazendo todas as palhaçadas deles, que correm o palco, o Gued muito mais solto no palco, porque ele só faz teclado nas partes mais icônicas, né? Algumas outras partes você vê que ele tá tocando baixo, é o outro tecladista lá que segura as caminhas e tal. Então, o show fica mais dinâmico, de certa forma, assim, dá uma certa diversão, aumenta um pouco o tom de diversão do show, do que era o Rush quando eram só os três no palco. E a Nick entendeu, ela fica ali na dela, assim, obviamente ela vai chamar atenção, porque tá todo mundo olhando, né? Tipo, não tem como não olhar, não tem como não prestar atenção. Ela manda bem, às vezes, assim, óbvio que você pode falar coisa de fãzinho, percebe que não é tudo, não me parece que é tudo que está fluindo naturalmente com ela ainda. Sabe? Tem umas impressões assim, que eu não fiz anotação nenhuma. O primeiro dia eu tava assim. Mas você vê que tinha umas horas que parecia que a banda tava ainda, sabe, batendo a cabecinha na frente pra segurar, esse é o tempo, agora vai virar, sabe? Tipo, porque, porra, a mulher teve que aprender 200 músicas. Ela não estava familiarizada antes de entrar na banda. Mas assim, nada que nunca se percebe, nada tá diferente, nada mudou. Mas era uma brincadeira até que às vezes a impressão que eu tenho é que o Lil Peep aparece mais no telão do que ela. Agora essa produção de show é muito legal, sabe? Isso é legal para quem vai ver o show no estádio no Brasil. É legal porque é uma produção pensada para lugar grande mesmo. Ia te perguntar isso. Porque assim, eles têm um telão, que é um telão daqueles telões transparentes, que vira e mexe, eles fazem as ilustrações misturando com o que está acontecendo no palco. Mas esse telão transparente sobe, e aí tem um telão de fundo do palco mesmo, que é aquelas imagens que eles usam, as, as animações, os vídeos, para cada música em específico. E aí esse telão meio transparente, que quando ele sobe e fica passando os músicos tocando em cima. Então, para quem for ver esse show, tipo no Allianz ou no Bank Arena agora, nos lugares mais longe, você tem sempre essa visão por cima, mostrando a banda. E, obviamente, os telões laterais também vão mostrar a banda. Mas esse telão de altíssima definição em cima mostrando a banda, e aí você vai conseguir ver as animações juntos. Então, você consegue ver não só a banda, quanto você consegue ver as animações do fundo do palco por ali. Então, acho que isso acaba fazendo um efeito bem legal, e aí, de vez em quando esse telão transparente desce e forma alguns efeitos em cima da banda tocando, que também é legal. Assim. Às vezes você mistura com o telão. Então, a produção é muito bem feita, é muito bem sacada, não é só os videozinhos de ilustração lá, vizinho de sapato, os videozinhos da mais. E aquilo, sem querer dar spoiler pra ninguém, mas tem solo de bateria no show, só que não é delica. Mas spoiler é a mãe aqui. Agora que tu viu, agora eu posso spoiler, porque foi no episódio passado a gente tinha comentado um pouco isso.
Pergunta que eu ia te fazer: é o melhor vídeo de introdução da história do metal ou não? Da história do prog? Tem ainda aquele do Ozzy, que ele fez do show de 95, que tinha Beavis and Butthead, várias brincadeiras. As ilustraçõezinhas desse si também eram legais. Assim, sabe? Então, funciona, mas é divertida a introdução. Longa, né, essa introdução. Vai ter uns 5 minutos de vídeo de introdução de abertura do show até começar a Xanadu, né, os Xanadus, que eles estão chamando a introdução. Mas é divertido, né, legalzinho, vale Eu a lembro, pena. eu lembro quando eu vi, eu falei, bah, isso aqui é domínio de coisa. Eu quero voltar numa coisa que tu tinha falado antes, eu tenho uma lista de coisas aqui. E a gente estava com todo respeito, com todo carinho do mundo, entendam como é que é, entendam que são dois noiados de Rush falando nisso, assim. Como é que é esse sentimento de. Eu lembro que agora eu vou escavocar uma coisa que pode ter acontecido para quem está ouvindo a gente. Você lembra que acabou não vendo o R40? Eu tinha falado, eu acabei dando uma sorte e dando tchau. Como é que é esse sentimento do tipo assim, bah, eu não ia mais ver isso. Eu tive que conviver com, tipo, não ver mais isso. E agora, de repente, parece que te devolvem isso. Como é que é essa sensação? Então é louco isso, né? Porque, assim, se você me perguntasse na Forte ali, que música do Vejo que você adoraria ver no show, você tem duas músicas que eu adoraria ver no show, que era Xanadu e Jacob's Ladder. São duas músicas que eu adoro, desde que eu peguei esse Stage Left e tal. Então, putz, é muito bem. E eles abrem com o Xanadu. Só que quando eles abrem com o Xanadu, tem o efeito do videozinho, né? Da coisa começando, videozinho engraçado e tal. Você começa a ser num. Ele não pega tanto. Não me arrebatou de forma emotiva quando começou a Xanadu. Mas quando começou o Spirit of Rage, assim, cara. Foi a segunda música. Acabou Xanadu, na hora que entrou o ritmo. Aí foi a hora que, tipo, pegou, puta, mano. Eu achei que eu nunca mais fosse ver isso, sabe? Você começa a ficar. Foi a hora que, tipo, lágrima começou a escorrer sem controle, sabe? Assim, sabe? Tipo, não aquele choro de louvor. Mas o É. tipo, você lacrimejava, sabe? Naturalmente, sabe? Tipo, conseguia cantar música de verdade boa, não tinha perdido. Tava dando, cara, eu vou cantar. Assim, tava, tipo, mano, aquela lágrima caindo, lágrima de felicidade, sabe? Assim, quando tem, imaginava que aquilo foi cortado de vocês. Isso vai acontecer de novo com o Red Barqueta, lá no final do set, sabe? Tipo, na hora começa. Sabe? Outras coisas que. Não eram músicas que num show normal do Rush me despertaria tanto essa emoção, talvez num primeiro show do Rush. Então dá uma impressão de que tipo, é como se fosse um primeiro show de novo. Sabe? Essa sensação. Só que antes você sempre teve uma esperança de ver o primeiro show, o primeiro show. Então, só que esse você não tinha uma esperança. Sabe? De repente aconteceu. Então porra, pega de um jeito que. Sei lá, sabe? É difícil de escrever, mas é isso. É como se você estivesse vendo. Você tá tendo uma segunda chance de ter um primeiro show, cara. É muito longo, muito louco isso, sabe? E tu falou uma coisa que eu vou, perdão, voltar num tema que tu tocou um pouquinho, mas é que é um tema legal, assim. Os dois no palco, os vô, com todo carinho do mundo, chamando de. Esses dias, como é que é? Eu chamei o Tony Iommi de Zé Rico, o pessoal ficou bravo. Os dois vovô no palco. Como é que eles estão? Ainda tem lenha para queimar mesmo? Eles O estão se Geddy Lee não divertindo? para, cara. O Geddy Lee não para. O Geddy Lee pula o palco, pula pra caramba, se mexe, corre o palco inteiro. O Geddy Lee não para ao longo do show. Sabe? Você vai ver, teve uma hora que ele até bateu no Alex Lifeson ali, na Tom Sawyer, ele canta, depois ele vai sair pra pular e meio que bate. O Alex Lifeson tá atrás dele, ele não vê. Mas ele não para. O Alex Lifeson você percebe que é mais na dele, mais controla, pra segurar. Se, ele se mexe, mas não de forma explosiva como o Geddy Lee. O Geddy Lee ele pula junto com a música, ele corre o palco, você percebe que ele acompanha a música toda. O Alex tá lá no dele, assim, do jeito que sempre meio que foi, né? Então, agora, mais um pouco menos a movimentação do Alex. Agora o Geddy liga, tá solto, acho que a impressão que ele tem sempre que ele arranjou um tecladista antes do Não iam reclamar.
Eu tive que ficar lá preso, tocando, fazendo as camisas de teclado com o pé e tal. Não preciso. O cara faz lá, eu fico solto, posso me divertir nessas partes da música. É. E eu ia fazer uma outra pergunta para ti. Tu falou um pouco tu falou da Tom Sawyer, da Red Barqueta. Foram esses. Qual que foi a hora para ti que foi o ponto alto do show? A hora que tu falou, bah, aqui é o ponto Pô, alto desse show. cara, assim, pra mim foi na hora do Streets of Rage, foi muito no início. Porque foi a hora do tipo, sabe, que a ficha caiu do que estava acontecendo. E é tão maluco que na hora que começou a YYZ, pô, tava YYZ em Toronto, devia ser uma coisa especial. Mas acho que eu tava sendo tão especial que eu só me liguei que eu tava vendo o YYZ em Toronto quando chegou no final. Pô, tô em Toronto, cacete, mano. Pega e filma, sabe? Tá vendo o YYZ aqui. Não tinha caído da ficha antes, que eu tava em Toronto vendo. Porque o show inteiro tava num grau de emotivo, porque tem assim, cara, até aquele lance, tipo, os tributos ao Neil vêm justamente antes das músicas de letras mais emotivas do Neil, né? Então, você vê ter o tributo ao Neil, de repente passa bravado, né, cara? E é foda, assim. Tipo, é apelação, né, cara? Fazer isso. Não precisava nem fazer, bravado sozinha já tem um fator emotivo pra caramba. Mas é, é, tem, acho que essa questão, sabe? Do tipo, tem algumas músicas muito clássicas que acabaram pegando, sabe? Tipo, Talvez de novo, Tom Sawyer, Talvez de novo. Comigo foi Spiritual Rage e a Red Baqueta, foram as duas que pegou. Pô, Vitor Montreal inteira, sabe? Tipo, alucinado cantando as partes intermediárias de 12. Mas não foi tão emotivo quanto Spiritual Rage e a Red Baqueta pra mim, bizarramente. Nem Tom Sawyer, sabe? Tom Sawyer tem, porque Tom Sawyer tem introduçãozinha do South Park que é divertida e tal. Mas essas duas foram. Qualquer música, meramente está vendo acontecer lá, sabe? Tipo, não sei nem o que tinha no telão nessas músicas, eu tava olhando pra banda tocando. E tu adiantou uma coisa que eu ia te perguntar assim. Neil concordaria com o jeito que a homenagem foi feita em Bravado? Ah, cara, eu acho que ele ia odiar, assim, né? Eu acho que tava apressando demais no show. Ele tava... Porque nessa hora de bravado ali, a parte de cima do telão onde mostra a banda, normalmente nessa hora só mostra o Neil, assim, né? Tipo, o fundo só com imagens do Neil durante a música inteira. Então acho que ele não ia gostar, não, mano. Tipo, eu tô aparecendo demais, ele ia falar. Mas só pra não ser chatinho, assim, cara, é meio a Tungsten Steel com o vocal pré-gravado da, Baby Man. da Eminem. Por mais que eu ame a Eminem tal, eu não sei, cara, não gosto. Talvez eu preferia, sei lá, Resiste na hora, sabe? Alguma. Faz sentido, tem que ser Tungsten Steel por causa da letra, mas aquela sensação de que ela aparece no telão cantando, mas ela não tá lá, é um negócio pra mim meio. Talvez podia ser outra na hora, assim, talvez isso. Mas assim, não é um problema, eu só acho que com ela lá ia ter um fator especial. Eu fiquei gravando, posso que ela tá gravando um DVD ao vivo, não dá pra trazer ela pra cantar. Sim, Então, sendo que ela já tipo, tocou na abertura da turnê, tipo, já é isso, fez Los Angeles, traz ela de volta pra Toronto, paga aí, vem participar aqui, coisa enfim, calma, ainda tem mais show. Calma, vai que é. mais dois, mais dois, né? E te perguntar uma Tem coisa que. mais um que provavelmente hoje vai ser o Moving Pictures inteiro. E Ah! aí, eu já vi, né, cara? Então, é aquele ponto, sabe? Legal que vai ser o Moving Pictures inteiro, mas eu já vi isso. Não reclame disso. Não tô É, reclamando, mas eu já vi. só para A voltar Tour na, Nova inteira eu nunca tinha visto. Então. só para voltar que a gente tinha comentado antes, Bravado, Bravado, será que Bravado vai ser a música que a gente não imagina que ela vai ser, tipo assim, que ela vai pegar a galera no show? Cara, aí eu vou falar uma coisa que eu achei que Toronto não ia ser e Toronto é assim. Não é à toa que tem tanto brasileiro nesse show assim pra comprar, porque aquela sensação que você tem que o Rush tá tocando em casa, só tem fanático por Rush, isso não existe, sabe? E tinha de público aleatório nesse show de Toronto, assim, sabe? O cara que comprou porque é o Rush tocando, vou assistir.
como se fosse um show de classic rock qualquer em São Paulo, é bastante cabeça. Mais ou menos pega 70% de fã, 30% de uma galera aleatória, tá ali que fica toda hora andando, indo pro banheiro, indo pegar cerveja, sabe? Então, provavelmente o show do Brasil vai ser mais gente aleatória. E mais gente que nunca não sabe do que fala a letra de Bravado, então não vai entender por que, que junto com Bravado que estão fazendo uma homenagem ao Leo, sabe? E a sensação que eu tive foi essa, sabe, ao longo do show, que tinha uma galera que, sabe, tava lá porque era um show, é o Rush, mas podia ser o Triumph, mas podia ser o Bruce Springsteen, mas podia ser o Bob Dylan, Sammy Hagar, tava lá, ok. Não era aquela sensação tipo de aquela comoção de um negócio inteiro pegando, assim, tipo, várias proporções, tipo, quando era o Maiden toca em São Paulo, sabe? Olhando para uma coisa que, tipo assim, saindo, olhando pra gente e fazendo uma brincadeira que, assim, para quem tá ouvindo que ainda não comprou ingresso, ah, mas eu não conheço o Rush, eu acho legal, mas eu não conheço a banda. Vale investir a grana pra ver o show? Vale, né, cara? É uma puta produção, um show legal. Vai tocar os clássicos, que eles estão tocando os clássicos com todos os dias eles tocam, né? Eles variam as outras músicas, então vai ter Tom Sawyer, vai ter Spirit of Radio, vai ter Live Dead. Então, sabe, vai ter as músicas que tocam em rádio, normalmente vão estar todas lá, com uma puta produção, uma puta performance da banda no palco também. Não tem erro, aquele show, um show muito mais bem, muito mais bem gasto do que você no show do Guns N' Roses, por exemplo. É, aproveitando, falamos de gente, falamos de público, era o fim de semana de, como é que é, eu sempre erro o nome, como é que é, RushCon de... Não, é, foi Rush Day, Rush Day. isso aí, Mas teve o já, Rush Day e teve a Rushcon. Eu cheguei, isso. o Rush Day foi na véspera do dia que eu cheguei, assim. Eu cheguei no domingo, 7 da manhã, né? O Rush Day foi no sábado. E quando eu cheguei na Henderson, mais ou menos umas 4h15 da tarde lá, tava tendo um Rushcon. Só que acabou bem, eu cheguei, eles acabaram o Rushcon, porque a galera já foi, já 4h30, a galera já tava indo pro Scotiabank lá pra ver o show. Apesar de abrir só 6h30 o portão. É mais ou menos 30 minutos de transporte público, 35 minutos de transporte público, da Henderson até o lugar onde o Scott é bem. Mas a galera saiu antes, o pessoal é óbvio, né? Pra onde que talvez pra não sair todo mundo junto. Mas foi. Então eu peguei o finalzinho, cheguei e tava rolando umas promoções de trivia, sabe? Os caras fazendo pergunta pra quem conseguia responder e tal. Mas foi assim que eu cheguei, já meio que acabou. Mas eu consegui comprar uma camiseta também lá, uma camiseta que estava sendo dos shows de Toronto, estavam exclusiva, estava vendendo exclusivamente na Henderson, assim. E comprei a camisa exclusiva também do show daqui, do show daqui de Toronto, dos shows de Toronto. Deu um bondezinho, legal pra frente. Segurando isso, porque depois a gente vai voltar, mas só para fazer a pergunta que eu não quero calar a todos, como é que é? Explorando o lado cervejeiro de Thiago Zuma. A cerveja é boa, porque tipo, sempre ficou essa Não, mítica da não. cerveja. A Golden Ale deles é bem medíocre, bem safado. Tipo, uma ale que não tem corpo de ale, tem um, sei lá, um retrogosto meio azedado, sabe? Meio esquisito, assim. Agora eles lançaram pro Rush deles, esse ano eles fizeram uma lager do Rush. E essa lager do Rush é uma lager bem aceitávelzinha, daquelas que você ficaria tomando a tarde inteira sem se estressar, não vai te deixar bêbado, obviamente. Tomar 20 você vai ficar bêbado. Mas se você ficar tomando em doses normais que você toma uma cerveja no calor ali, você vai tranquilamente. E você consegue tomar, não incomoda. Tem uma Belgian deles que eu não tomei ainda, que tinha lá para vender, mas só em garrafa e não queria beber muito antes, porque é um show de 3 horas e meia, não quero ficar perdendo tempo no banheiro, e é um problema, de fato. No intervalo do show ali, fila do banheiro masculino é uma fila homérica. E a fila das meninas. Mas também tem um fator também da galera ser meio vagabunda, né? Que a galera vai pro primeiro banheiro e vai, né?
O Scotiabank tem alguns lugares de confluência do público que está em cima e embaixo. Então a galera meio que se concentra lá. Quando eu entrei para comprar, eu entrei no Scotiabank, a primeira fila de match, que era a fila próxima da entrada, gigantesca. Aí comecei a andar para conhecer, né, me localizar, entender onde eu tô. Na segunda já foi 20 minutos, eu já tinha comprado a camiseta e ido embora. E foi a mesma coisa com o banheiro. Eu saí do banheiro, fui pro primeiro, que era uma fila enorme, gigantesca. Daí eu andei um pouquinho pra lá, tinha um outro banheiro que era maior e fluía muito mais rápido, assim. Isso no intervalo. Que aquele intervalo que você vai no banheiro só pra ter certeza que na segunda metade você não vai precisar. Nossa, meu Deus, não tem nem vontade eu tava, só pra garantir que você não vou ficar com pressa que termine o show. Velhice a Eu vou no dose. banheiro. E aí eu vou fazer uma coisa eu brincar. Eu fiz a piada antes de como é que é essa nossa transformação. Tipo assim, banda e como é que é assim, não só banda, mas tipo, banda como empresa. Entendeu que nós somos os Swifts como é que é? Swifts com poder de compra, assim. Como é que é essa coisa de ter muito item exclusivo? Que a gente já viu isso um pouco no show do Oasis, já viu isso um pouco no show do AC/DC, mas parece que o Rush olhou e tá mais assim, super focado com mais itens exclusivos e coisas. É feito para tirar Sim, dinheiro mesmo. na Henderson tem basicamente uma camisa de cada disco, assim. Uma camisa com um merch para cada disco que você quiser comprar. Se o do Five Hot Kings eu pensei seriamente em pegar, que eu achei legal pra caramba, mas o orçamento já tinha estourado, melhor não. No, no show é um pouco menos, obviamente, de merch, mas tem umas três, tem duas camisetas focadas no show de Toronto, apesar que uma é uma arte geral, mais geral, uma ilustração, aquela ilustração meio aquele sinal de Biohazard, que dá pra ver que está sendo utilizada na turnê inteira, e aí tem uma outra ilustração que é mais de acordo com o show que você está vendo, né? Esse de Toronto era com o bondezinho da cidade lá. Mas aí tem outras várias camisetas da Art 50 que deve estar vendendo todas igual em toda a turnê. Então, mas assim, se você quiser comprar, vai o boné, tem camiseta, tem litografia, tem um monte de coisa para comprar. A camiseta custa US$ 60 canadenses, que é mais ou menos R$ 240, dá para fazer um por 4, assim, que é o preço que você pagaria no Brasil um pouquinho mais barato do que isso, né? No Brasil, normalmente os match e show grande custa R$ 200, mas talvez quando eu estiver já vai estar custando 250, mas eu não Eu ia sei te porque eu dizer não isso. compro essas merch no show no Brasil, então não faço muito ideia de quanto está custando, não sei, mas eu sei que show pequeno normalmente entre 120 e 150, e show maior a 180, 200, estourando, passando, pode ser que passe um pouco disso. Ainda vou fazer o exercício de, como é que é? O exercício de especulação solada. A gente teremos uma camisa geral para o Brasil, não uma Curitiba, Rio, São Paulo. Acho que a gente vai ter uma camisa geral para o Brasil, uma camisa para Chile, uma camisa para Argentina. E não me espanta se essa camisa custar 300 pila. Sabe? Já é para ir preparando o bolso para trezentão, assim, olhando para cá. Mas deve ser isso. Antes de te deixar ir pro Lakeside Park, ah, última pergunta, que essa tu tinha me falado e eu não lembrava. Momento Solada, turismo metaleiro gastronômico. Qual é o sabor do Slayer Burger? Vale a pena o Slayer Burger? Assim, a Slayer Burger, quando você chegar lá, tem uns grafites do Fred Mercury, né, cara? Então, estranho, né? Tipo, brincadeira, né? Pra lembrar a época que o Fred Mercury cantou Angel of Death, né? Mas assim, é gostoso. Não é nada excepcional, nada que vai até lá para comer Slayer Burger. Era que pra mim era meio que metade do caminho para chegar no onde foi a casa de show do Dimmu Borgir, que é uma casa para 2.500 pessoas. Não devia ter mais que 1.200, a casa estava bem espaçada. O palco é bem largo, assim, então você estava para ficar relativamente perto do palco, não estava cheio. E assim, é na mesma rua que fica o Slayer Burger de lá, só que tipo, uns 2 km de distância, e era mais ou menos 1,5 km de distância do que onde eu estou falando com vocês agora. Então, pega o bonde, vai pra lá,
parei, comi o burger, pego o bonde de novo, vai até o show. E aí com o bonde, a sua passagem de bonde vale por 2 horas, né? Então, é a parada que você vai, come e tal, você não acaba não gastando nada mais em transporte público pra fazer isso. Ia brincar contigo, então agora é o momento de parar, fazer uma atividade leve, porque hoje tem três de, como é que é? Dois de três, moving pictures, como é que é? Ah, Hoje eu me repeti a vida inteira, então hoje é dar descansada, passar o dia, ver se melhora essa dorzinha que tá incomodando nas costas ali pra estar inteira mesmo. então, como é que é? Ah, aproveite hoje, aproveite, como é que é? Contaremos o pós disso, como é que é na volta. Não na semana que vem, porque semana que vem a gente tem, como é que é, um episódio especial e diferente, tem. Como é que é? Não podemos spoiler ainda, porque estamos com mais um feat com o pessoal do Rock na Mesa. Um feat previsível, mas esse é um feat que ele precisava acontecer, como é que estamos fazendo. Mas como é que é? Thiago, aproveita o show hoje, assim, ó. Ah, mas foi o Moving Picture que eles tocaram em São Paulo, né? Não, sim, lógico, tem que aproveitar. Eu só falei que eu já vi o Moving Pictures inteiro, então. É, foi como é que é, eu lembro. E esse show tava, esse show tava com vocês, esse aí. Esse nós Ah, estávamos, esse tá com vocês. Então, como é que é? Vale. Então é isso, Thiago. Brigadão, brigadão. Como é que é? Vai, aproveita, descansa, salompas. Como é que é? Esse é o podcast que em breve teremos dicas de corrida e saúde, porque a idade tá pegando. é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e vai pro show, Thiago. Ah, mas calma, você. Eu brinco como é que é. Tem um amigo meu, que, o Na Vitor fila do Montanaro. show. É, Abraço o William no Rock Music. Já estaria exato. na fila do show hoje. Exato. Ah, o lugar é Agora marcado. eu anotado, mas estaria na fila do show. Eu tô brincando com o Vitor Montanaro, batera da Rush Project de São Paulo, que um baita baterista. Era de tarde, o bicho já tava lá, tipo assim, cara, tipo, o lugar é marcado, não precisa, entende? Quero correr o risco de perder, né? Exato. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até a próxima.